E aí, pessoal, tudo bem? Como vai, Pavani? Eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre como se refere, em que consiste exatamente um diagnóstico de cultura organizacional. Como a gente já tem falado em alguns vídeos, o diagnóstico de cultura organizacional é um esforço que a organização faz para formalmente, né, de maneira estruturada, rotular como está a sua cultura atual e como analisar se essa cultura atual é aderente aos pressupostos filosóficos, eu diria, em relação às melhores práticas de gestão das empresas do século XXI, e protagonizar um esforço intervencionista de mudança de cultura. Mas o primeiro passo para a gente fazer uma mudança de cultura é a organização entender claramente, né, qual é a sua cultura atual. E muito se fala como é que se conduz um diagnóstico de cultura. Diagnosticar cultura organizacional não tem nada a ver com diagnosticar clima organizacional. Clima organizacional é um questionário que se passa para todos os colaboradores da companhia. Quanto mais colaboradores preencher, melhor. E se diagnostica o grau de satisfação dos colaboradores em trabalhar naquela organização. O grau de felicidade, o grau de alegria, o grau de bem-estar daqueles funcionários em trabalhar naquela organização. Isso é clima. Agora, a cultura é completamente diferente disso. Cultura é muito mais profundo que isso e tem a ver com o jeitão de ser daquela empresa, o estilo, o DNA daquela companhia em relação a diversos aspectos. Então, nós realizamos diagnóstico de cultura organizacional e a forma de realizar o diagnóstico, eu vou falar rapidamente aqui para vocês como é que se configura isso, tá certo? Basicamente, o diagnóstico de cultura tem duas etapas muito claras. A primeira etapa é um assessment que a organização deve adotar. No nosso caso, nós temos 2 assessments que a gente disponibiliza para a organização utilizar, sendo que esse primeiro assessment é um assessment que a empresa escolhe os seus líderes formais e informais. Não é para todos os colaboradores da empresa preencher, é apenas os líderes formalmente estabelecidos na hierarquia, quando a empresa tem uma hierarquia, e os líderes informais, aqueles que não estão hierarquicamente estruturados, mas são informalmente formadores de opinião. Só essa grade de pessoas é que preenche relatórios, preenchem assessments que se referem e tem como objetivo rotular uma certa tipificação cultural. Então, essas pessoas são eleitas, vamos imaginar que sejam 40, 50 pessoas, eu não sei, depende da organização, e essas 40, 50 pessoas vão preencher esse assessment adotado pela companhia. Tá? No caso, nós temos 2, nós temos um chamado Diagnóstico de Cultura Organizacional, de 2 autores norte-americanos, Cameron e Quinn, é o que nós utilizamos preponderantemente, e nós usamos um outro, que é um outro assessment desenvolvido por brasileiras, chamado IBACO. O ato de preencher isso e tabular-se isso com diversos filtros que se estabelece, rotula o que nós chamamos de tipificação cultural da companhia. Dependendo do assessment que você adota, você vai ter tipificações culturais distintas, né? O modelo de Cameron e Quinn dá uma certa tipificação cultural, que ele divide em 4 tipos de cultura. Se você usar o IBACO, é um modelo um pouquinho mais distinto. Mas eu não vou me aprofundar aqui em qual a tipificação realizada, porque isso depende do assessment que você tem que utilizar, que você vai utilizar. Mas, em síntese, é basicamente isso a primeira parte. Você adota um assessment, faz com que as suas lideranças formais e informais a preencham, e aí, a partir da tabulação disso, de maneira grupal, a gente tem uma tipificação clássica de cultura daquela organização. Essa configura a primeira parte, então é mais simples, mais rápido, e basta que todos preencham e está lá um rótulo, e a gente pode filtrar isso de diversas formas. Pode ter uma cultura determinística num departamento, que é diferente num outro departamento, numa sede, na sua filial, num processo diferente do outro processo, conforme o filtro que se estabelecer no momento do cadastro. E basicamente um assessment deve permitir esse tipo de filtragem conforme for conveniente.
Agora, a segunda etapa do diagnóstico de cultura, muitas organizações pulam e simplesmente esquecem, que é pegar essas mesmas pessoas que preencheram o assessment adotado de cultura, de tipificação cultural, e submeter a essas pessoas a diagnósticos de tipificação de perfil comportamental dessas pessoas. A gente quer saber, em algum grau, que grau de debilidade ou de aderência comportamental essa pessoa tem em relação aos diversos perfis. Será que quem está preenchendo esse questionário do assessment, né, adotado para tipificação cultural é uma pessoa que tem disfunções comportamentais? Então, basicamente, a gente precisa saber quem é, comportamentalmente falando, emocionalmente falando, né, do ponto de vista do seu comportamento, lobo frontal principalmente, como é que esse cara é por dentro para dar a opinião que ele deu e que deu uma certa tipificação cultural específica. Então nós, particularmente, a segunda parte é uma parte que a gente pega 6 tipos de análise de perfil, são 6 tipos, 3 dos quais a pessoa preenche e se rotula um perfil, e 3 dos quais a gente explica conceitos e a pessoa se autorrotula. Então existem testes que a pessoa preenche e o teste dá um resultado, são 3 assessments que a gente utiliza o EQMAP, a gente utiliza o Egograma e a gente utiliza a janela de O'Harry. São 3 testes que o cara vai lá no nosso site, preenche e sai lá um resultado dele, ok? E tem outros 3 autodiagnósticos que a gente fala sobre enneagrama, tipos de inteligência e sistemas representacionais, que são conceitos que a gente dá e a pessoa fala assim, eu acho que a minha inteligência preponderante é A, eu acho que a minha inteligência preponderante é B, ou eu acho que o meu tipo enneagrama é 1, é 9, ele se autorrotula a partir de uma explicação teórica que se dá. E os sistemas representacionais, você se autorrotula se você se acha sinestésico, visual ou auditivo. Bom, no nosso caso, nós utilizamos 6 e ainda utilizamos uma 7ª, que são entrevistas que a gente pode fazer com o elemento para corroborar aquilo que os seis instrumentos utilizados anteriormente nos estão dizendo. No nosso caso, especificamente, esses 6, alinhado por mais esse 7º, a gente faz uma análise global desses 7 instrumentos e rotula o comportamento da pessoa, o que é comum aos todos os sistemas e mecanismos adotados. Porque um teste pode ser só um teste. Agora, o que 6 testes deu parece ser de fato um tronco de comportamento, parece não ser mais tão situacional assim. E aí sim, a gente junta a primeira parte, que é o assessment adotado para tipificar a cultura, e a segunda parte, que é os perfis comportamentais dos caras que preencheram a primeira parte, junta essas duas coisas e gera um relatório de aproximadamente 100 páginas, depende do tamanho da organização, que vai dizer, que vai rotular quais são as circunstâncias de tronco de comportamento que os lideranças têm e que justificam aquela cultura que deu no relatório, no assessment de tipologia propriamente dito. Por que a gente faz essa segunda etapa que ela é tão importante? Porque qualquer intervenção, qualquer plano de gestão de mudança da cultura vai focar a mudança de perfil comportamental das lideranças. É aí que entra a ação conjuntural de mudança de cultura. Nós não mudamos cultura sem mexer no comportamento e no mindset destas pessoas que preencheram o assessment de tipologia cultural. Por isso que nós temos que conhecer muito profundamente quem são essas pessoas, quais são as disfunções ou desvios comportamentais em relação ao que se considera de excelência, né, para a ambiência das organizações do século XXI, porque só assim nós vamos ter uma forma clara de saber o que temos que fazer para mudar a cultura. Aí, claro, tendo esse diagnóstico, parte 1 mais parte 2, aí sim a gente tem condição de estruturar um programa, um cronograma de intervenções na liderança, que são basicamente intervenções comportamentais que mexem com a inteligência comportamental, a inteligência emocional dessas pessoas, e aí a gente vai recognizar tudo isso e a partir de uma nova forma de interpretar o mundo, mudando o mindset, a gente pode mudar a cultura. Sem mexer nas lideranças, do ponto de vista desse mindset, a gente não muda a cultura, a gente tem que se submeter à cultura vigente. Ok? Então era basicamente para explicar esses 2 componentes que eu considero vitais,
que contemplam um diagnóstico de cultura. O primeiro componente é o assessment de tipologia, nós temos 2 tipos. E o segundo componente são diagnósticos de perfis comportamentais dos respondentes da primeira parte, que nós utilizamos 6, e o que for em comum desses 6 é tronco de comportamento. É aí que nós vamos ter que atuar para mexer na eventual transformação cultural da companhia. Ok? Então deixa seu comentário aqui nesse vídeo, em cima, embaixo, interage conosco, dá um joinha nesse vídeo se você gostou. E mais do que isso, né? Acesse o nosso canal, assista o nosso canal, assine meu canal de YouTube. Lá a gente vai colocar muito conteúdo e bastante coisa importante para que você possa acompanhar e colaborar conosco também com seus comentários, com as suas visões, ok? Um abraço então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até logo, um abraço.